Olá pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista no terceiro Simpósio Brasileiro de Biologia de Conservação. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Alberto de Matos Caramuza, ele que é da Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério de Meio Ambiente. Acabou de dar uma palestra bem legal aqui para a gente no simpósio. E antes de começar com as perguntas, Dr. Carlos, só se apresente brevemente o que é a Secretaria, a sua formação. Bom, eu sou biólogo, estudei aqui na Universidade de São Paulo entre 1983 e 1986. Depois passei um tempo trabalhando na Embrapa como pesquisador. Fiz o doutorado aqui também na USP, na área de ecologia. Trabalhei com a ecologia dos campos da região de Itararé, no sul do estado de São Paulo. Trabalhei no WWF por muitos anos. E agora estou tendo uma experiência muito interessante, muito enriquecedora para quem optou pela carreira de trabalhar em conservação da biodiversidade, em biologia da conservação, que é ter uma experiência governamental, trabalhando olhando as coisas, olhando os mesmos problemas agora da perspectiva de quem está no governo, com as suas dificuldades e as suas potencialidades. Basicamente é isso. Eu estou atuando no Ministério do Meio Ambiente e na Secretaria de Biodiversidade e Florestas, no Departamento de Conservação de Biodiversidade, recentemente passando de uma agenda de conservação de biodiversidade terrestre para uma agenda de conservação específica mente voltada para ecossistemas, aí ser tanto ecossistemas terrestres quanto ecossistemas aquáticos. Sim, não, perfeito. Durante a palestra, você demonstrou que existem várias metas a serem atingidas ainda e que a secretaria é dividida em grupos, E dentre esses grupos tem devidos responsáveis ali para gerenciar a gestão ali. E na hora de uma tomada de decisão, você comentou de fazer legislações específicas, aprofundar mais na legislação. Existe uma interação entre esses grupos e no nível de ministério? Existe uma conversa entre o Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Energia, entre os ministérios nessas decisões, ou uma coisa bem isolada do Ministério de Meio Ambiente? Isso depende muito do instrumento legal que você está trabalhando. Então tem instrumentos legais que são no âmbito do Ministério, como instruções normativas e portarias. Elas normalmente envolvem uma articulação interna no Ministério e eventualmente com as vinculadas. A gente tem que entender que o Ministério do Meio Ambiente tem uma família de vinculadas, o ICMBio, o IBAMA, o Serviço Florestal, Jardim Botânico, a família MMA. Então muitas vezes requer uma articulação entre esses vários entes para chegar num texto final que tem que passar normalmente também por uma consultoria jurídica que avalia a constitucionalidade, avalia aspectos legais em relação àquela instrução normativa, mas o lado técnico, vamos chamar assim, dessa instrução normativa, dessa portaria, dessa normativo, é feito pelas áreas técnicas do Ministério, dependendo da amplitude, envolvendo um maior ou menor número de entidades, inclusive as próprias secretarias, não só as vinculadas, mas as próprias secretarias do Ministério organizadas em 4 secretarias. Um pouco para entender a missão principal das secretarias é se dedicar às políticas públicas e as vinculadas são muitas vezes ligadas à implementação das ações no campo. Então quem cuida das UCs, das áreas protegidas, é o ICMBio, mas quem desenvolve a política pública de áreas protegidas, quem cuida do SNUC é o Departamento de Áreas Protegidas do sistema da Secretaria de Biodiversidade. A última parte da sua pergunta, que é como essa articulação se dá aí já na escala da esplanada, na escala dos ministérios. Ela, na minha opinião, é muito menor do que deveria ser, depende muitas vezes, é claro, até da própria natureza do ministério. Então tem ministérios que têm focos e alinhamentos mais próximos com a questão ambiental. Então o MDA, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, são ministérios que, o Ministério da Ciência e Tecnologia, são ministérios onde você normalmente encontra uma ressonância maior para as propostas ambientais. Tem ministérios que ainda têm uma dificuldade maior de enxergar
a questão ambiental como um asset, e muitas vezes continuam enxergando como um obstáculo. Claro que isso depende muito das pessoas em última instância. Então, por exemplo, recentemente a gente teve mudanças no Ministério da Agricultura que fizeram com que o Ministério da Agricultura passasse a ter posturas mais interessantes. Então é uma mudança. O Ministério da Minas e Energia ainda continua tendo esse modelo, esse paradigma mais tradicional de essa dificuldade de enxergar a questão ambiental como uma parte do modelo de desenvolvimento. A gente não é um obstáculo, né? A questão ambiental não é um obstáculo do desenvolvimento, mas sim um elemento importante para que esse desenvolvimento se dê em bases sustentáveis, se dê em bases que permaneçam ao longo do tempo. Não, perfeito, né? E linkando, né, você até citou o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente percebe nas palestras de ontem e do primeiro dia que se fala muito de inovação na biologia de conservação, né? Uma nova forma de se ver a biologia de conservação do que tem sido feita aí há décadas. Como que o Ministério do Meio Ambiente, né, a Secretaria de Biodiversidade, vê essa questão de inovação, tanto na abordagem, né, no método de trabalho, quanto também na questão de política pública, de fazer esse link do conhecimento gerado com a população, né, participação pública? É fundamental, né? Acho que a gente está passando cada vez mais para um modelo onde a gente oferece soluções para questões chaves do desenvolvimento, impactos chaves do desenvolvimento. Então, cada vez mais o próprio conceito de desenvolvimento passa a entender que os recursos naturais, que existe um capital natural que é a base de um desenvolvimento sustentável e perene ao longo do tempo. Então, questões como os serviços ecossistêmicos, o seu papel, por exemplo, na geração de água, na manutenção do clima, né, na manutenção do equilíbrio climático, passam a ser entendidas como cada vez mais por setores da sociedade, inclusive numa abordagem econômica, entendendo que em determinadas situações, por exemplo, com a produção de água, é mais barato. Desde o Catskill em Nova York ficou claro desse caso emblemático que aconteceu nesse rio que alimentava o sistema de abastecimento de água de Nova York. Ficou claro que pelo menos 1/3 mais barato pagar para o produtor conservar a floresta ao redor dos rios do que construir usina de tratamento de água, investir em química, em usinas pesadas para tratar a água, para limpar a água para as pessoas abastecerem. Tem um serviço de filtragem e de perenização do fluxo, né, de água, algo que a natureza faz que precisa ser considerado. Então, a inovação de como quantificar, como dar valor para esses serviços ecossistêmicos é fundamental para que a gente passe a nossa mensagem passe a ser melhor compreendida por outros setores. Então a gente tem que fazer esse esforço de traduzir ou de entender a linguagem dos outros atores e transportar ou traduzir a nossa mensagem de forma como eles possam ser compreendidos. Certo, não, perfeito. E, né, para ir finalizando, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: quando a gente analisa regiões restritas ou ecossistemas restritos, né, vou citar um exemplo que tem muito em Minas Gerais, em Carajás, que são os sistemas ferruginosos, né, as cangas, que são ambientes que eles têm vários atributos, tanto de biodiversidade, plantas endêmicas desses sistemas ferruginosos, invertebrados, cavernícolas que só vão existir nesses sistemas ferruginosos, e, como você falou, dos serviços ecossistêmicos, são regiões de importantes aquíferos, né? Estratégicos até para a questão hídrica aí de regiões, de municípios. E, em contrapartida, nós temos atividades também pontuais, né, pela rigidez locacional, né, que eles se falam. Se eu vou extrair minério de ferro, vai ser onde tem minério de ferro. Como o Ministério de Minas e de Meio Ambiente, né, a Secretaria, percebe esse tipo, não sei se pode dizer de conflito, mas onde temos regiões estratégicas para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos e também estratégicas, né, para esse tipo de atividade. Como lidar com esse tipo de situação? Como que é a comunicação, né, voltando àquela primeira pergunta, né, entre esses setores?
O setor de mineração é um dos setores que a gente poderia chamar de, usando a palavra do inglês, first movers. É um setor que rapidamente compreende com mais facilidade as oportunidades ligadas à conservação. Talvez pela sua natureza, como você mesmo mencionou, muito focada num determinado território, ele consegue, e muito concentrado, né? Na verdade são poucos atores e muitas vezes atores assim com uma dimensão, né? Essas grandes companhias mineradoras é um setor muito oligopolizado, então são poucas companhias que dominam o mercado de uma forma intensa, então eles conseguem ter uma abordagem de entender, por exemplo, que uma gestão da paisagem, o uso de áreas prioritárias pode identificar claramente quais são as prioridades do ponto de vista minerário e quais são os pontos de vista da conservação e aceitar arranjos e participar inclusive de arranjos aonde preservam, onde geram soluções de conservação. Isso tem exemplos bem interessantes na Austrália disso, tem coisas acontecendo no Brasil, por exemplo, o Parque Nacional do Gandarela, que foi criado em Minas Gerais, como você citou. A Vale foi um ator ativo na criação desse parque, porque o setor passa a entender, bom, se eu tiver uma meta de representatividade para proteger esses ecossistemas que você descreveu, as cangas adequada, eu posso minerar os outros, entendeu? E está reduzido o conflito, e muitas vezes eu posso participar de uma solução que leva até um offset, um ganho de conservação. Então é um setor que entende muito um conceito que tem se difundido muito recentemente, que é o de hierarquia de mitigação, entendeu? Né? Então que ele entende facilmente, bom, existe uma forma de mitigar, existe uma forma de compensar, existe uma forma de até ter offset, de eu ter até um ganho, ou seja, o impacto que eu gerei aqui foi mitigado, foi compensado e até eu consegui promover um ganho de conservação, por exemplo, você citou aí espécies cavernícolas, por exemplo, para esse determinado conjunto de espécies. Então ele é um setor bem interessante de como eu costumo chamar, eu acho que também é um termo do inglês, best in the class, né? Um setor que tem facilidade de ser o melhor, ou ser, e usar isso, é claro, é uma questão também de marketing, é uma questão de se posicionar no mercado com uma companhia que tem uma postura diferente, ele entende o ganho disso em imagem hoje é fundamental, né? Questões como fidelização, acesso a mercados, né? Que hoje cada vez mais exigem esse tipo de postura, então é um setor que como também, por exemplo, é o setor também de florestas plantadas, que é um setor mais fácil de você propor soluções e mostrar determinadas coisas são possíveis. E aí você trabalhar com setores, às vezes, que são, por exemplo, ainda mais difíceis no Brasil. Por exemplo, você citou o setor de energia ainda, por exemplo, ainda é um setor que ainda tem mais relutância de trabalhar com esse conceito de buscar soluções win-win, soluções que procurem conciliar as coisas e não ver, como a gente tinha mencionado previamente, a questão ambiental, a questão da conservação da biodiversidade ou a questão do desenvolvimento sustentável como um obstáculo ao desenvolvimento. Certo, e para ir fechando a nossa conversa aqui, né, você citou que algumas atividades, alguns empreendimentos, né, eles têm maior facilidade de lidar com essa questão, né, de comunicar. E então qual que seria uma importância, né, na sua visão, de simpósios como esse ou congressos onde, né, traz a academia, onde está fazendo aí, né, as pesquisas, né, para sempre inovar aí nas respostas, nas soluções, e principalmente de pegar essa informação gerada no congresso, no simpósio e disponibilizar, né, socializar esse conhecimento, tanto para quem não pôde vir aqui, quanto para a população que não é do meio acadêmico, mas também está interessado, porque a atividade vai atingir a propriedade dela, né, um aquífero ali. Qual que é a sua visão, né, nessa situação de socialização do conhecimento? Eu acho fundamental, porque não é uma questão só da ciência e tecnologia, mas é fácil a gente trabalhar num sistema de silagem muito voltado para si mesmo. O próprio sistema de ciência e tecnologia do Brasil, ainda hoje, ele
cria um efeito perverso ao basear suas avaliações de desempenho, de performance muito estritamente na produção científica, não considerando adequadamente nem as funções, as questões de educação, o papel da educação e principalmente as questões de extensão. Então isso a gente ainda se depara com uma dificuldade de construir pontes sólidas entre a comunidade técnico-científica e vamos chamar assim, o dia a dia da conservação, da aplicação das políticas públicas. Claro, existem pesquisadores extremamente engajados na política pública, mas muitas vezes isso é uma questão de uma opção pessoal e não de uma criação, de um modelo, né, de uma opção ou de um modelo que favoreça isso. E voltando no tema de comunicação, que você falou, que eu acho que é fundamental esse tipo de coisa, então são soluções simples que ainda não estão, por exemplo, quando você faz um projeto, um processo, um grande grant, um grande apoio de pesquisa, por exemplo, seria fácil lá colocar sempre um recurso para determinados tipos de pesquisa para produzir, por exemplo, um policy briefing. Porque o tomador de decisão, ele não vai ler o paper científico, não vai ler a tese, entendeu? Muitas vezes não vai assistir, vai estar num evento desse para assistir a palestra. Então você precisa ter um documento, né, um resumo muito bem construído, com uma linguagem, às vezes até com jornalística, não sei o que traduz aqueles pontos para as aplicações de políticas públicas. Então isso é uma coisa simples que poderia ser feito. Grandes, por exemplo, outra ideia simples é grandes grants. Às vezes aí a gente tem pesquisas assim com colossais que financiam milhões, várias instituições, milhões por períodos longos. Custa colocar lá um recurso específico, pegar uma parte do dinheiro para colocar um profissional da área de comunicação para trabalhar nesse processo e traduzir essas mensagens, porque senão é muito fácil a gente falar para nós mesmos, falar para os convertidos, entendeu? E deixar de se comunicar com o resto da sociedade. Então, acho essa questão de comunicação fundamental, essas entrevistas, a gravação dessas imagens é um primeiro passo, que é muito louvável, mas ainda existe muito espaço para incremento ou para melhoria nessa questão de comunicação, do conhecimento científico, de estabelecimento dessas pontes. A gente precisa parar de falar só para nós mesmos e falar com a sociedade. Perfeito. E para finalizar, para quem está nos acompanhando aí, tem interesse em saber dos trabalhos da Secretaria, do Ministério do Meio Ambiente, você tem algum site, alguma publicação, alguma revista para indicar? Tem o site do Ministério do Meio Ambiente, né, www.mma.gov.br, lá tem uma estrutura do site que você vai poder navegar e conhecer as várias áreas do Ministério, inclusive lá vai poder achar o material da Secretaria de Biodiversidade, os nossos contatos estão lá. Se tiver necessidade de buscar alguma informação adicional, estamos lá à disposição para tentar ajudar. Não, perfeito. Então, muito obrigado. Excelente palestra. Tá bom, obrigado. Sucesso.